Oi, gente, tudo bem? Bom, eu não tenho muita prática nisso aqui e também não espero ter. Eu só quero talvez falar um pouquinho, quase nada, e deixar ali talvez os meus 50 cêntimos a respeito de uma situação pela qual nós somos imigrantes temos passado aqui em Portugal, com as últimas notícias que recebemos. Principalmente no que diz respeito aí ao fato de que a AIMA disse que a partir de agora eles não vão mais atender os imigrantes que estão com o horário agendado e que estão com documentos em falta. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso nas redes sociais de um certo modo e concordando com essa situação, e eu acho que essas pessoas elas talvez não tenham percebido o quão problemático isso é. Em duas situações. Talvez elas ainda não tenham passado por uma entrevista com a AIMA, o que é compreensível, ou talvez elas já tenham passado por uma entrevista com a AIMA, já estão com a sua residência em mãos, sem nenhum tipo de indeferimento, e eu sinto um pouco que nós brasileiros, principalmente, e quando o assunto é imigração, a gente parece que a partir do momento que nós passamos por esse processo de imigração e que as coisas estão certas para a gente, o outro que está lá atrás que se dane. E isso é tão desumano, para não dizer outra palavra, né? Mas enfim, o que que acontece? Eu estava vendo, né, uma postagem de um advogado e algumas pessoas falando que acha que está certo mesmo, que a AIMA não tem que ficar atendendo essas pessoas que estão com documentos incompletos e que tem que dar a mesma oportunidade para outras pessoas que estão com os documentos, que estão correndo atrás, que estão fazendo. E, cara, parece que essas pessoas não conhecem a realidade de Portugal. Parece que essa pessoa não conhece a realidade dos órgãos públicos de atendimento português. Porque qualquer imigrante sabe que é uma situação que aparentemente não há uma padronização, né? Então, quando a AIMA fala que não vai aceitar documentos incompletos, a pergunta que a gente tem que se fazer é: ok, mas de qual documento a AIMA está falando? Porque não existe uma padronização. Eu, por exemplo, quando eu fui chamado à AIMA para fazer a coleta dos meus dados biométricos, eu levei a documentação que estava sendo solicitada e eu tive dois exemplos em específicos no meu caso, que era o primeiro, ah, o, o documento lá de comprovação de meio de subsistência e o meu atestado de antecedentes criminais. Eu vou começar pelo atestado de antecedentes criminais, que eu acho que é mais fácil de se falar, que é o seguinte: eu já tenho a residência, que é CPLP. Então, o que eu estou fazendo é a alteração da CPLP em papel o cartão. Então, eu não sei se com todas as outras pessoas também era assim, mas comigo, o que que o sistema da AIMA indicou? Que no caso do meu atestado de antecedentes criminais, era opcional o envio. Ainda assim, eu fiz a retirada, só que eu peguei o meu atestado de antecedentes criminais do estado de São Paulo, que é onde eu morava. Porque eu não sabia mesmo que eu tinha essa possibilidade de pegar este documento da Polícia Federal. Então, eu coloquei esse documento lá e quando eu cheguei lá, o senhor que me atendeu, ele disse: esse documento aqui, eu não sei se é válido. Eu falei: tudo bem, mas no site, no sistema, no portal SAPA, a indicação é de que esse documento ele era ainda opcional. Eu não tinha nem a obrigação de trazê-lo. E ele me disse: eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar com ressalvas. Ok. O segundo ponto, também que envolve a minha documentação, foi o meu comprovativo de subsistência, de que eu consigo me manter no país. Eu levei três comprovantes de pagamento, né, ou seja, são os três contra-cheques, os três recibos, os três olerites, como as pessoas queiram chamar, e levei também uma declaração da empresa onde eu trabalho, indicando que eu sou um funcionário efetivo há quase 2 anos. E a informação que ele disse para mim foi: eu não sei se esse documento aqui é válido, porque eu não conheço a empresa. Ou seja,
A questão é, a documentação, ela é válida ou ela não é válida utilizando qual parâmetro? Porque o atendente pode falar para mim que não é válido, mas o atendente da mesa ao lado pode atender uma outra pessoa que tem os mesmos documentos que eu e aceitar os documentos dessa pessoa, sabe? Então, é muito problemático de fato essa situação, né? Além de que existem informações de decretos, né, de lei, os quais eu não tenho o mesmo conhecimento de cabeça, mas eu já vi alguns advogados indicando, e isso é extremamente incorreto. Então, a impressão que se dá é que a AIMA traz essa proibição em cima desses atendimentos para dificultar ainda mais a vida do imigrante, porque nós que somos imigrantes, nós sabemos exatamente o problema que é e o quão complicado é se conseguir um agendamento, né? Isso sem contar as pessoas que moram no norte e eles marcam para a pessoa o agendamento no sul, ou a pessoa mora no sul e marca o agendamento em Lisboa, e a pessoa mora em Lisboa e marca para ela um atendimento no Porto. As pessoas perdem dias de trabalho, as pessoas perdem horas preciosas com a família para correr atrás dessa resolução. Então, o fato de ver que as pessoas acham está correto, que tem que ser assim para todo mundo, é um pouco assustador e é um pouco de desentendimento da situação. Eu acho que as pessoas elas precisam ser um pouco mais cuidadosas, talvez, no momento de interpretar, né, o que está sendo feito, principalmente para elas, porque exigir que tenhamos todos os documentos no momento do atendimento, e se não tivermos os documentos, o atendimento não vai mais acontecer, é extremamente problemático, porque não há uma padronização desses documentos. Eu não sei que documento a pessoa que vai me atender quer, porque a AIMA não dá uma lista de documentos. Nós temos ali os documentos que são padrões, levamos esses documentos, mas o atendente fala: não, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Sabe? Então, só para se ter uma ideia, no meu caso em específico do que aconteceu, com os documentos que eu levei, quando eu apresentei o meu comprovativo de meio de subsistência para o senhor que me atendeu, ele simplesmente disse para mim assim: eu não sei se esse documento é válido porque eu não conheço a empresa. E aí, como é que a gente fica nesse caso? Né? É complicado para a gente, é complicado para quem é imigrante, é complicado para quem já tem uma vida tão sofrida, né, aqui em Portugal. Mas, a gente espera que as coisas melhorem pra gente e desculpa se o vídeo tomou muito tempo, é um primeiro vídeo que eu posto aqui no TikTok, então nem sei como essa plataforma de verdade funciona, mas é isso. Boa sorte para quem tá na mesma situação que eu e vai dar certo para todo mundo, tá bom? Paz.